Bom, e para a gente atualizar, acabaram de ser confirmadas mais 2 mortes, 2 crianças. Então, subiu para 9 o número de mortos nessa tragédia, nesse caso em que esse homem colocou fogo numa creche no interior de Minas Gerais. E a gente vai agora aproveitar para conversar sobre isso com o psiquiatra do Hospital das Clínicas, Diego Tavares, sobre os sinais, né, de transtornos psicológicos. A gente pode observar, tem até relatos de que ele chegou a procurar atendimento, ele já tinha ali uma certa, tem até um nome que eles estão pesquisando, ele já tinha um delírio persecutório, ele dizia que a mãe dele colocava veneno na comida dele, isso desde 2014. E aí a pergunta que fica, que tipo de problema psiquiátrico ele podia ter e isso poderia ter sido evitado? Boa noite para você. Boa noite. Sim, são doenças psiquiátricas, então não são doenças psicológicas. Então, quando a gente fala que a doença psiquiátrica tem um fundo cerebral, por isso que muitas vezes requer tratamento medicamentoso. Toda vez que a gente vê um comportamento agressivo, igual homicídio, infanticídio, o próprio suicídio, no caso de violência agressiva contra outros, a gente lembra da psicopatia por conta dos filmes, mas os transtornos de personalidade, os psicopatas, normalmente são quadros assim muito diferentes. Normalmente, quando nós vemos relatos de mortes tão agressivas como essas, e principalmente baseado no relato de que ele fazia acompanhamento no CAPS, que é o serviço social, o serviço de atenção psicossocial do governo, público, né, do SUS, então provavelmente é mais provável que seja um caso de uma doença psicótica, ou seja, um distúrbio cerebral em que ele perdeu o contato com a realidade, como já tivemos outros casos, por exemplo, de pessoas com doenças semelhantes que empurrou uma pessoa no metrô, no trilho do metrô e matou uma mulher no trilho do metrô porque escutou a voz de que deveria fazer aquilo naquele momento, né? O que seria então um surto psicótico, né? Como a gente viu ali na reportagem, né, uma pessoa falando que ele já teria tido um surto psicótico. Como é que uma pessoa chega no ápice, digamos assim, dessa doença mental? E que tipo de tratamento é oferecido? Existe um controle para isso ou não? Casos como esse mostram a fragilidade dos serviços psiquiátricos no Brasil, né? Que infelizmente, devido a políticas ideológicas, houve um fechamento de hospitais psiquiátricos, acreditando-se que todas as doenças psiquiátricas pudessem ser tratadas em serviços ambulatoriais, em consultas ambulatoriais. E não, tem casos muito graves em que a maior parte desses doentes tem que ser internados em hospitais, porque